O Lugano falou, como jogador, para mim é taça, mas como torcedor, para mim é questão de honra. Então é isso. Então, futebol tem tudo isso. O torcedor adorou o que aconteceu em Itaquera, adorou o que aconteceu hoje no Mineirão, está feliz pra caramba com a semana que o São Paulo teve. Não sei se havia a possibilidade de escolher entre uma coisa ou outra. O São Paulo fez o seu papel muito bem feito. Na dúvida, levou as duas. Na dúvida, levou... Não é? Fala, torcedor tricolor, muito bom dia para você que está chegando por aqui. Bora dar uma olhada aqui no Linha de Passe da ESPN Brasil. Ontem o São Paulo conquistou o título da Supercopa Rei, Supercopa do Brasil, vencendo o Palmeiras nas penalidades, mantendo aí essa soberania, né, contra o Palmeiras. Nesses mata-matas, o mesmo meio disputado entre os dois times, o São Paulo tem se dado muito bem. Ontem foi feliz, conquistou o título, o torcedor está feliz, está em festa. Bora dar uma olhada aqui no que o pessoal do Linha de Passe falou dessa conquista do título da Supercopa. Aproveitar aqui e já deixar os créditos ao canal oficial da ESPN, link na descrição. Você que é torcedor tricolor, deixa aquele like no vídeo, você vai estar fortalecendo demais aqui o nosso trabalho, nos incentivando também a trazer mais conteúdos, mas agora bora pro vídeo, galera. Falar da Supercopa, afinal de contas temos um campeão? Sim, o São Paulo nos pênaltis derrotou o Palmeiras, o Rafael pegou 2 pênaltis, grande jornada aí do Rafael. Agora eu vou falar uma coisa pra você, André. Já percebeu, desculpa? Diga. Nós estamos falando de 2 jogos em que os goleiros que pegaram pênaltis foram protagonistas exatamente. E não teve gol. E não teve gol, 0-0. Aliás, um Palmeiras e São Paulo que ficou muito aquém das expectativas, mas é bom lembrar que é uma Supercopa, jogo decisivo e tal, mas é um início de temporada, mas perder, tem muita coisa em jogo ali, né? Sabe como é que é perder um jogo desse, né? Acho que é por isso. E é impressionante, assim, que semana do Thiago Carpini, André, porque ele vai à Arena Corinthians, né, o Química Arena, vence o Corinthians, quebra o tabu e ganha o primeiro título dele. E um título que era até então também inédito para o São Paulo, a Supercopa, em cima do Palmeiras. Com relação ao Thiago, é uma questão de capital inicial. Eu não estou falando de música, não. Seria uma boa pedida. É um jovem treinador, né? Apesar de merecer todos os elogios que ele vem recebendo, até do Abel Ferreira, antes do jogo e durante toda essa semana. Ele que venceu o Palmeiras com a Inter de Limeira e tal. Depois venceu na primeira partida do estadual do ano passado. Água Santa. Um cara com a idade e a questão da experiência que ele ainda vai ganhar como treinador de futebol, se as coisas fossem diferentes agora nesse começo de temporada com o São Paulo, que é a primeira grande oportunidade, né? Não que as outras não fossem importantes para ele, todas têm o seu papel, mas o time construção. É o primeiro time grande que ele dirige, grande de verdade, grande nacional, grande internacionalmente falando. Se as coisas não estivessem bem, certamente, muita gente já estaria dizendo falta experiência, é muito jovem, não estava na hora de contratar. E muito provavelmente também não teria nada a ver com isso. Seriam coisas normais de construção de grupo, de time, de início de trabalho. E é o futebol. Então, quando eu falo capital inicial, é aquilo que ele já vai somando em momentos e em conquistas. Porque Itaquera na terça-feira não vale troféu, mas é muito importante para o São Paulino. Talvez mais para o São Paulino do que para o São Paulo. Acabou essa história de não ganhar em Itaquera. E foi com ele que isso aconteceu. Aí na sequência, né, do calendário do São Paulo nessa semana em que se discutia, conversando com as pessoas, o que é mais importante, o tabu em Itaquera ou a Supercopa? É uma taça. É uma taça. Mas o próprio Lugano sentou no seu lugar. Sim, também. É uma taça simbólica. O Lugano falou, como jogador, para mim é a taça, mas como torcedor, para mim é questão de honra. Então é isso. Então, futebol tem tudo isso. O torcedor adorou o que aconteceu em Itaquera, adorou o que aconteceu hoje no Mineirão, está feliz pra caramba com a semana que o São Paulo teve. Não sei se havia a possibilidade de escolher entre uma coisa ou outra. O São Paulo fez o seu papel muito bem feito. Na dúvida, levou as duas. Na dúvida, levou... Não é? Vale troféu. E é com esse treinador que essas coisas estão acontecendo no começo, né? Muito no começo ainda. E essa é uma questão, André. E para ele é muito importante, porque... Para ele é muito importante porque ele chega, ele é um jovem treinador, é o primeiro grande desafio da carreira dele. Eu ainda não tenho certeza que ele está pronto para isso. E ele consegue
duas conquistas numa semana que dão a ele uma tranquilidade, um lastro muito grande para seguir o trabalho dele. Sim. Porém, há um outro lado, né, da questão. Por exemplo, hoje, nos 90 minutos, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. Sim. Também acho. Se tivesse que haver um vencedor na bola rolando, esse vencedor era o Palmeiras. E o São Paulo consegue controlar isso, leva para os pênaltis e ganha. E isso pode dar, porque eu costumo dizer que no Brasil, né, aos vencedores se dá mais do que muitas vezes eles merecem. Como o time dele ganhou, embora tenha jogado pior, ele sai por cima. Mas ele não jogou melhor. Ele jogou melhor, sim, e muito melhor que o Corinthians. Sim. Só que o Corinthians hoje perdeu também. É a 4ª derrota seguida do Corinthians. Perdeu até por um placar assim. 3-1, maior. Perdeu mais perdido. Mais perdido. Para o Novo Horizontino. Então a gente olha... Opa, é verdade, o São Paulo jogou bem contra o Corinthians. Jogou bem, mérito, soube explorar. Mas, quando a gente olha o momento do Corinthians, talvez não tenha esse mérito todo. Então, acho que há um risco da gente supervalorizar e ali na frente cobrar alguma coisa, achando que, essa semana que ele não possa ele levou dar um patamar sensacional. Ao vencedor as batatas, já diria. Eu não discordo. O meu ponto só é que, para ele, era necessário mostrar algo e rápido. Lógico. Cartão de visitas. Tem um treinador cujo time não está mostrando nada até agora. O Eugênio acaba de citar. É o Corinthians. O técnico é um profissional de longa trajetória no futebol brasileiro, treinou a seleção e tem serviços prestados ao Corinthians muito importantes. E estão querendo mandá-lo embora. Exatamente. Hoje já começou o mesmo, não quero atropelar temas, mas já começou o mesmo tipo de manifestação que tirou o Silvinho do Corinthians também no início de ano. Então, assim, para o Carpini, era crucial, no mínimo, manter as coisas num bom caminho. Sim. Ele não precisaria ter quebrado o tabu. Vamos supor que o São Paulo empatasse. E ele não tinha obrigação nenhuma de ganhar a Supercopa. Ele fez as duas coisas. Claro, com os jogadores do São Paulo. Hoje eu também acho que o Palmeiras foi assim, levemente superior num jogo que não teve tantos grandes momentos assim. E se a gente pode falar de uma grande, clara chance, foi a do Caleri. Desperdiçada. Que o Everton quase entrega e depois... Isso. Se recuperou. E aí a coisa vai para um outro jogo, que é o jogo dos penais, em que eu acho que a gente precisa pelo menos considerar que é algo interessante. Os treinadores dizem que não há como reproduzir em treinamento a pressão, a intensidade, aquilo que acontece no lado humano do jogador de futebol numa decisão por pênaltis. É impossível você preparar uma equipe para isso. Todos os técnicos bons falam isso. Mas tem que haver um motivo para levar uma equipe como a do Palmeiras, que ganha tanto, a esses números. 8ª decisão por pênaltis, 7ª derrota. Isso, no mínimo, precisa ser conversado. São todas com o Abel, né? Sim, com o Abel. Todas com o Abel, né? É isso. Aliás, desculpa, Breler, vou fazer o seguinte, o Abel falou sobre isso. Então essa fala é boa. Você levantou essa bola, e eu acho que é um tema muito legal para a gente conversar aqui. Vamos ver o Abel, volto contigo, Breler, vamos lá. Agora que vamos competir, eu acho que isso é a imagem de marca desta equipa, uma equipa competitiva, uma equipa que sabe lidar com todos os momentos do jogo, uma equipa que tem que melhorar nos penaltis, porque não somos bons nos penaltis, que quer que eu vos diga, 7 em 8, não somos bons, não tenho nenhuma varinha mágica para isso, é um momento muito intenso que os jogadores vivem quando saem do meio campo até bater, esse trajeto. Né? Se vocês imaginarem a vossa primeira vez do que quer que seja, sabem o que é que sentem, imaginem um jogador sozinho e nós neste momento ainda não somos suficientemente competentes, mas havemos de ganhar um dia uma competição em penaltis, uma grande competição, quem sabe, acredito nisso, mas são factos, 8 decisões em penaltis, 7 nós não conseguimos, contra factos não há argumentos, e sabem que eu gosto muito de números e é um dado, mas desculpem, eu não sou competente o suficiente para ajudar a minha equipa a ser boa a bater penaltis. E aí a tela, justamente em cima do que o Abel falou, que o André já tinha levantado aqui. Al-Ahly, no Mundial, não venceu. Supercopa com o Flamengo, não conseguiu.
Defensa e Justiça pela Recopa, também não conseguiu. CRB pela Copa do Brasil, lembram? Sim. Também não conseguiu. São Paulo pela Copa do Brasil, não conseguiu. Isso foi lá em 2022. E é bom lembrar que nesse jogo aí, que foi o segundo jogo no Allianz Parque, o Veiga perde um pênalti, inclusive. Que era para matar o jogo, para classificar. Não ia ter nem pênalti. Exatamente. E ele perde uma cobrança de pênalti, na sequência sai um gol de São Paulo. Atlético Mineiro aí sim passou na Libertadores pelo Galo em 2022. 2023, Boca Juniors em casa pela Libertadores, não conseguiu passar. E hoje, de novo, pelo São Paulo, perdeu 2 Supercopas dos pênaltis, hein? O Palmeiras. 2 edições de Supercopa, o Palmeiras não consegue vencer justamente com derrota nos pênaltis. E aí, Breiler, passando a bola para você, que você queria falar. O Abel admite que treina, não tem uma varinha mágica lá para resolver, mas que admite que o time não é bom nisso. Muita gente tende a apontar os canhões para o Everton. O Everton não pega pênalti. Mas... Aliás, já apontaram aqui esse canhão para o Everton. Então, apontaram aqui no ponto. Vai se criando essa pecha que não condiz muito com a realidade. O Everton é um cara que também já pegou pênaltis decisivos pelo Palmeiras. O Abel até citou no jogo contra o Botafogo, diante do Tiquinho Soares, o gol que poderia ser o da vitória do Botafogo, o Everton foi decisivo. Isso. E nessa lista aí, ele só não pegou pênalti nas decisões contra o Defensa e Justiça e hoje pela Supercopa contra o São Paulo. Então ele tem... Das 8 em 6 ele pegou. Ou seja, o problema está com quem bate. O Everton está fazendo a parte dele. Ele garantiu pelo menos uma defesa. Então eu não vejo que é um problema de goleiro. Aí o Abel, ele vai precisar se debruçar sobre isso. Até no final, ele reconhece, né, contra fatos não há argumentos, mas no final ele dá ali uma resposta meio atravessada, meio reativa. Eu não sou bom o suficiente para trabalhar o meu time nas penalidades. Então, acho que é evitar essa postura, entender que é uma fragilidade, uma das poucas fragilidades do Palmeiras sob o comando do Abel, e trabalhar para identificar e melhorar. As pessoas... Hoje, o futebol decidido em detalhes, em cada movimento, como o goleiro estuda os cobradores, há margem de evolução para o Palmeiras nesse aspecto. Então, e o Palmeiras é um time de chegada. O Palmeiras está sempre decidindo título ou vaga em mata-mata. Então, é algo que precisa realmente ser trabalhado e aprimorado, e o Abel e sua comissão têm condição para isso. Mas reconhecendo o problema, estabelecendo isso como uma das prioridades e é um calcanhar de Aquiles mesmo para o Abel. Assim como é incômodo também essa dificuldade contra o São Paulo. São Paulo tem sido o time que mais dificulta a vida do Palmeiras do Abel, que mais coloca o Abel em apuros. Tem a rivalidade, tem o fato de ser um clássico, o momento do São Paulo, que é positivo, que é de ascensão, todo um processo que vem acontecendo. Mas se a gente observar essa dificuldade que o Palmeiras tem com o São Paulo, não aparece contra os times, e nem mesmo com times mais fortes que o São Paulo. Não aparece contra o Flamengo, não aparece contra o Galo. Então, o grande rival hoje do Palmeiras, pelo menos ainda não em termos de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, o São Paulo precisa dar esse salto, mas nesse duelo tem sido o São Paulo, o time que mais incomoda. E isso precisa ser assimilado também, não pode ser tratado como uma coisa trivial. E olha que o Abel tem vitórias marcantes e acachapantes contra o São Paulo. Teve o 5-0 ano passado, aquela virada no Campeonato Paulista. O 4-0. Mas veja só, a gente pode pegar quatro classificações do São Paulo, o título do São Paulo. Um paulista, que valeu o título, foi a final. Duas edições de Copa do Brasil seguidas, uma delas valeu o título para o São Paulo. E agora uma Supercopa que valeu o título para o São Paulo. Então, o Abel tem ele elimina o São Paulo de uma Libertadores e ganha um título paulista em cima do São Paulo. Dá o troco lá do título. E assim, outra coisa muito curiosa. Crespo, vários São Paulo. Dorival, Rogério Ceni e agora o Carpini. Só sobrou a instituição São Paulo Futebol Clube. Eu sinceramente não acho que esse seja um tema tão importante, principalmente em relação aos pênaltis. Primeiro porque a gente fala é um time que não sabe bater pênaltis. A questão dos pênaltis é muito mais individual, não é uma questão coletiva. Segundo, não há alguém como antes da chegada do Abel, havia uma coisa muito em função do Dudu. Lembra? O Dudu, pelo que ganha, o principal jogador, não quer bater pênalti. Num outro momento ele não batia, depois passou a bater. Isso não foi um problema. O Everton talvez seja um ponto
em comum em todas essas cobranças, em todas essas situações. A gente acabou de ver que ele pega os pênaltis, sim. Então, e tem mais, eu proporia uma outra tela que mostrasse todas as vezes em que o time do Abel foi posto à prova e evitou pênaltis, porque resolveu a vida sem pênaltis. E nisso ele é muito bom. Se o time dele não é bom para bater pênalti, eventualmente, um tem que ganhar, gente. Hoje mesmo, ele tinha que sair um vencedor, num confronto muito equilibrado. Alguém há de vencer ali. Então, se não for uma situação de um cara que chute o pênalti na lua, de um goleiro que engula frangos em pênalti, que às vezes acontece, e eu não lembro disso acontecer, são disputas todas muito renhidas. Vai o Palmeiras bate, vai o outro bate. O Palmeiras ganhou uma situação absolutamente fundamental contra o Galo, uma classificação em pênaltis. Então, eu não vejo como um grande fantasma. Ele está chateado, gosta de números, os números estão aí, como ele falou, eles são incontestáveis, mas eu não vejo um ponto em comum em todas essas cobranças. Não, o Palmeiras errou porque é um time que treme ao bater pênalti. Eu não vejo isso. Mas não carrega isso não, professor? Você acha que alguém hoje estava pensando... Porque, assim, tem muita gente já daquela primeira decisão que está ainda aí até hoje. Há uma espinha dorsal do Palmeiras que permanece. Claro que o Murilo, que hoje perdeu o pênalti, não estava, o Piquerez perdeu o pênalti, não estava. Então, E o olha o rodízio. O Rafael quase pega o pênalti do Veiga. Do Veiga. Olha o rodízio dos que perderam pênaltis. Não tem vejo Felipe Melo aí que comum. perdeu pênalti. Então, Felipe Melo nem está mais aí, é outro mundo. Eu não estou no dia a dia no CT do Palmeiras para ver se eles treinam, o quanto eles treinam e comparar isso com os outros clubes. Mas eu tenho para mim que o quanto mais você treina, mais tranquilidade e segurança você tem na hora de bater. Me parece óbvio, é como você vai fazer uma prova. Se você não estudou para a prova, naquela hora você vai ficar nervoso. E caramba, como é que faz isso aqui? Como é que resolve? Se você sabe a matéria, você vai com tranquilidade, você não se enerva. É a questão, eu estou colocando aqui o treino como uma maneira de você evitar o nervosismo. Sim. Porque se você está nervoso é porque você não confia no que você vai fazer. Então, não sei se o Palmeiras treina mais ou menos que os outros, mas pode ser uma questão. Quanto mais você se sente preparado para aquela atividade, você vai com mais tranquilidade para executar aquilo. O Palmeiras eu acho que tem muito do psicológico. Porque é curioso, muita nessas coisa. Disputas, eu estava vendo os números aqui. Aí, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. O pessoal vai falando mais agora do Palmeiras aí, né? Desse aproveitamento em cobranças de pênaltis. Méritos do São Paulo ontem, que conquistou o título da Supercopa do Brasil ali nas penalidades, se preparou para isso. Poderia ter vencido no tempo normal o André Kfouri, concordo com ele. A chance mais clara de gol foi para o São Paulo. O Palmeiras finalizou mais, mas a chance mais clara de gol foi ali do São Paulo. Aquela chance que o Caleri acabou desperdiçando, o Everton saiu mal e a bola sobrou ali para o Caleri, mas ele não conseguiu finalizar bem. Mas o Rafael foi muito bem ali nas cobranças de pênaltis, pegando 2 pênaltis. Se não me engano, o Piquerez e Murilo. E quase pega também o pênalti do Rafael Veiga. O Rafael foi muito bem. E o São Paulo venceu com todos os méritos. O Palmeiras, quando foi ali para as penalidades, né, eu até falei que o Palmeiras não ganhava já conhecendo, né? Todas as vezes aí que eles estão indo para a decisão em penalidades, o Palmeiras acaba tropeçando. São Paulo foi muito bem. E agora se trabalhar, né, focar para os próximos jogos. Carpini começando muito bem o seu trabalho. Esse título, é claro que vai dar confiança, moral para a sequência dos próximos jogos, para essa temporada. Claro que o seu trabalho só está começando, mas eu acredito que o São Paulo ainda vai evoluir muito mais, né? O futebol aí vai evoluir muito mais. O Carpini tem tudo para ser um treinador para fazer sua história, né, no São Paulo. E ontem começou a escrever, né, esse capítulo aí, conquistando esse título. Já tinha vencido o Corinthians lá na Neoquímica Arena. E o pessoal aí do Linha de Passe falando dessa decisão da Supercopa do Brasil. Foi um jogo bem equilibrado, muito pegado também, né? Normal, um clássico. Um jogo bem equilibrado, mas o São Paulo, ali nas penalidades, foi mais eficaz. O goleiro Rafael fez total diferença. Paredão, pega muito. Parabéns, né, a todos aí
e a torcida está feliz, está em festa. E você que é torcedor tricolor, que está feliz, deixa aquele like no vídeo. Não se esquece também de se inscrever, né? Você que chegou até aqui no final do vídeo, obrigado, valeu e até a próxima, galera.